a barra do dia. Boa noite, gente querida que nos acompanha nesse curso de diálogos com o Evangelho de Marcos. Feliz Páscoa para todos vocês, para todos nós. Eu sou Diego Pereira Rios, falando desde aqui, Montevideo, Uruguai, membro dessa comunidade Bremen. Estamos começando uma nova aula, uma nova roda de conversa junto a vocês. Feliz Páscoa, minhas irmãs, meus irmãos. Muita esperança, muita fé, muito amor. Vamos esperançar juntos nessa caminhada. Começando mais uma aula. Chegando no finalzinho do curso, a gente já vai batendo saudade desses momentos. Estamos na penúltima aula, começando agora. E uma alegria, mais uma vez, estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Na conversa de hoje do nosso programa, a 11ª aula, o tema, o título dela é Na Madrugada da Ressurreição, Surpresa e Medo. Tudo isso baseado no capítulo 16 de Marcos, dos versículos de 1 a 8. E nós temos a alegria de estar hoje juntos com Felipe, depois do seu aniversário, que foi ontem, assim que parabéns de novo para você, Luiz, que ontem nos encontramos e fizemos festa, ao menos na distância, mas juntos, ajudados pela virtualidade. Recordamos nesse tempo, obrigado, Luiz, nesse tempo tão especial que hoje nós estamos vivendo, de Páscoa, voltamos a convidar a vocês a adquirir o nosso livro escrito por Marcelo e outros autores jovens sobre esse Evangelho de Marcos, para que a gente possa fazer mais na própria vida, carne na própria vida, esse Evangelho. E vocês sabem, esse livro vocês podem adquirir na editora Senso, vocês podem acessar lá o site da editora. E aproveitem, estamos chegando no final do curso, e a promoção, que esse livro vai até o final, então não percam tempo, falta só mais um pouquinho para vocês conseguirem comprar esse livro dentro da promoção maravilhosa que a editora Senso está fazendo. E vamos chamar... Não perca a aula próxima, que vai ter uma surpresa em referência ao nosso livro. Agora sim, Luiz. Olha aí, eu não estava nem sabendo disso, bom saber, que alegria. Então vamos para a gente começar os nossos convidados de hoje. Um deles é novidade, uma coisa maravilhosa, uma pessoa inédita aqui, e a outra vocês já conhecem, vocês já estão bem familiarizados com ela. Serão os nossos Marcos hoje, representando a comunidade Marcos. Venham para cá, Paulo, Wetty e nossa querida Rose. Rose, faça as boas-vindas então, já que você já é mais da casa. É muito bom ser dessa casa, viu, gente? Essa casa de Betânia, a casa em que a gente chega e já faz festa, e já tem gente para lavar os pés, e já tem outro fazendo um pãozinho quentinho, né? Mesmo em tempos de pandemia, o nosso coração se aquece com o calor dessa casa, e que nós partilhamos com vocês com toda alegria nesse curso sobre o Evangelho de Marcos, né? É uma trajetória que fazemos juntos. Eu sou Rose, trabalho aqui com vocês nesse curso, trabalho na PUC do Rio como teóloga, assessoro algumas comunidades de juventudes e sou da comunidade de Marcos, né, tentando descobrir esse Jesus na nossa vida. E aí eu convido o Paulo a se apresentar também. Feliz Páscoa para todas vocês, que bom que a gente está aqui juntas. Só para explicando, eu vou me dirigir a todo mundo no feminino, que é mais fácil, dá menos trabalho. Como a gente tem nas nossas línguas o sujeito oculto, que é pessoa, né? E pessoa é feminina. Então, por favor, todas as pessoas se sintam incluídas na forma feminina da concordância aqui. Então, feliz Páscoa a todas vocês. Jesus ressuscitou, ainda bem, e continua nesse processo de esperançação, de esperançar que todas nós somos conclamadas, convocadas, chamadas, convidadas. Eu sou Paulo Wetty, muita gente me conhece por Paulinho Wetty. Eu estou sentado, mas por razões óbvias, eu sou uma pessoa compacta.
Eu sou biblista, teólogo, sou de espiritualidade beneditina há muito tempo, morei com o Marcelo no mosteiro durante uns anos, continuei nesse caminho do Evangelho e da regra de São Bento, e hoje eu estou na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e trabalho para o escritório global da nossa comunhão em Londres como assessor teológico e num departamento de ajuda humanitária como acadêmico. É um prazer estar nessa casa de Betânia. Eu adoro Betânia, adoro casa onde tem muita gente, tem comida, festa. Também tem choro, tem lamento, tem sofrimento, mas que a gente compartilha. Muito obrigado de me acolher. Bem-vindo, tudo que uma casa merece, né? Então, eu esqueci de fazer a saudação pascal e queria fazer uma saudação que é muito antiga nas comunidades, é um canto que proclama que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite, o sol surgiu, glória ao Senhor. Obrigado, Rose, por esse belo canto. E como dizia Paulinho, vou me dirigir a você, assim como você se apresentou, Paulinho, nos estamos juntando hoje nessa comunidade de Marcos para nos esperançar. Nós temos a esperança posta no nosso Senhor ressuscitado, Ele mora em nós e isso é o que nós queremos viver nessa aula também. Assim que vamos chamar nosso irmão maior, Marcelo Barros, para nós fazer uma síntese da aula passada e dar o início a essa de hoje. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Diego. Boa noite a vocês. Luiz, Paulinho, Rose. Irmão maior quer dizer mais velho, viu, gente, em espanhol. Não se enganem sobre isso. É mais velho. Só isso. Agora, resumir a aula passada, a gente acabou, no final da aula, não sei os que estavam, as que estavam, como diz Paulinho, né, participando, lembram que a gente disse, olha, não dá para resumir, para sintetizar. E o coração da gente fica com algumas coisas, né? Por exemplo, a insistência no fato de que a paixão, cruz, morte de Jesus não significou somente um sofrimento físico. Foi, antes de tudo, um sofrimento moral, humano, afetivo. O primeiro sofrimento foi um isolamento, né? Foi o abandono dos discípulos. E o Evangelho de Marcos é o que mais acentua isso. Acentua até o ponto em que na cruz parece que até a natureza escurece, desaparece, o sol. E aí tem o Oswaldo Costa, ele não diz de onde ele é, que ele mandou a pergunta, foi o Luiz que me passou, por que Jesus disse na cruz, o que significa Jesus, Filho de Deus, dizer na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Acho, Oswaldo, que essa pergunta que você faz, nós todos nos fazemos. E eu me sentiria muito pretensioso se eu quisesse dar uma resposta. Foi por isso, foi por isso, foi por isso. Apenas eu posso indicar algumas coisas que é como eu sinto, né? A primeira é que eu descobri que essa é a única menção de Deus em toda a paixão, o relato da paixão. Em nenhum outro lugar aparece, só neste momento. E nesse momento também é o único lugar no Evangelho inteiro em que Jesus chama Deus de Deus. Normalmente, em todas as orações dos sinóticos e do Evangelho de João,
Quando Jesus fala com Deus, é pai, paizinho, Abba. Até Senhor, mas Deus é a única vez. E é interessante porque é a repetição do Salmo 22, um dos salmos do justo sofredor no Primeiro Testamento. E o que você perguntou que a gente acha assim, extraordinário é Jesus falar: por que me abandonaste? Quer dizer, o abandono de Deus, até Deus o abandonou, é como ele sente, né? E aí o Salmo dos Justos Sofredores, na Bíblia tem vários, eu não sei agora exatamente dizer a você se são 12 ou 13 ou 14, mas é por aí. Você pode olhar o Salmo 71, o Salmo 38, o Salmo 69, e este que a gente está vendo, o 22, que Santo Agostinho dizia que Jesus rezou o salmo inteirinho na cruz, não sei, nem sei quem disse isso a ele, mas ele diz isso. Essa palavra, a palavra grega, né, do abandono de Deus, ela é muito, de fato, terrível. É como ele se sente. Ele grita para o Pai isso. E há uma tradução na Bíblia que vem do hebraico, no Salmo, estou falando do Salmo agora, do padre André Churraqui, e ele diz: por que me abandonaste? Ouve o meu urro. Ouve o meu grito, ouve o meu urro. É um urro de dor. Então, é muito sério, é muito... E nada pode diminuir essa angústia, esse sentimento. Quantas pessoas hoje vivem isso, Oswaldo, no Brasil e no mundo? Quanta gente grita para Deus: meu Deus, por que me abandonaste? O que a gente pode responder é que, se Jesus sofreu muito em gritar isso, eu penso que o Pai deve ter sofrido tanto quanto em estar nele e com ele e do lado dele e não poder responder. Tem que ficar em silêncio. E aí o silêncio de Deus é para nós o desafio, para mim, para você, para todo mundo. Não é a ausência, não é que Deus está longe, que ele nos abandonou, mas que ele não fala, que ele não diz. E é um mistério, e a gente tem que respeitar. Mas aí, deixa eu pegar aqui o nome dela, como é. Pronto, encontrei. Eliane Figueira de Mendonça, de Aracaju, Sergipe, pergunta. Eu vou ler o texto, o zap que ela mandou. Sou de uma congregação da Assembleia de Deus. Sempre aprendi dos pastores que nós não podemos chamar a cruz de santa nem de bendita. Tanto o livro do Deuteronômio diz que ela é maldita, como ela é um instrumento de tortura. E nós não podemos fazer como os católicos romanos, que adoram a cruz. Outro dia o senhor disse, numa dessas aulas, que é contra a espiritualidade sacrificial. Nós não somos. Nós acreditamos no sacrifício de Jesus único para a nossa salvação. Mas se o senhor é contra a espiritualidade sacrificial, por que diz Santa Cruz e aceita que a cruz é bendita? Eliane, a gente tem que conversar muito mais do que o meu tempo aqui permite. Mas quem disse a você que eu digo Santa Cruz e Cruz Bendita? Talvez você esteja se referindo ao fato de que nós celebramos na Sexta-feira Santa, né, no programa Com Quem Estamos Juntos, e começamos com uma das nossas irmãs cantando, como é que chamava o canto? Eu acho que era uma coisa nessa linha, né? De cruz gloriosa, cruz bendita. Mas não sei se você se recorda
que a gente estava falando da cruz do povo, da cruz de todos nós. O nome do programa era Paixão de Jesus, Paixão da Humanidade. Então, a gente estava dizendo, não que o sofrimento é bom, não que a cruz é santa ou que Deus quer, não é isso. Mas é que ela é um modo como dor de parto. Jesus compara no capítulo 16 de João, você pode dar uma olhadinha lá, no versículo 20, a paixão dele com dor de parto. Então, não se trata da cruz, a madeira, a imagem, o instrumento. Quando se fala em cruz de Jesus, muitas vezes a gente está falando do ato de doar a vida, e não da madeira da cruz de pau, de lenha. Não é isso. Claro, eu sei que tem muito católico, muitos cristãos que falam da cruz só no ponto de vista da madeira, mas eu não estou falando disso aqui agora. E aí, para ser muito justa com você, eu queria ler um texto de um escritor judeu que foi prêmio Nobel de Literatura. Ele se chama Elie Wiesel, e no livro dele, Celebração Racídica, ele é judeu. Ele escreveu o seguinte: ele foi preso num campo de concentração pelo Hitler, mas escapou e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura depois. E ele escreveu o seguinte: para a nossa tradição judaica, a morte não é instrumento do qual o ser humano possa nunca se servir para dar glória a Deus, nem para louvar a Deus, nem para glorificar a Deus. Toda pessoa humana é um fim em si mesma, uma eternidade viva. Ninguém tem o direito de sacrificá-la, nem mesmo Deus. Se Abraão tivesse matado o seu filho Isaque, ele não teria se tornado nosso pai e nosso intercessor. Para o judeu, toda verdade brota da vida e não da morte. Para nós, compreendida como sacrifício, a cruz de Jesus representa um passo atrás da história e não um avanço em relação a Deus. No Monte Moriá, Isaque permaneceu vivo, marcando o fim de uma era de assassinatos rituais. Então, o Calvário é apresentado pelos cristãos, mas não pode ser apresentado como manifestação de um Deus que gosta de cruz. Quantas vezes, durante esses séculos, o Calvário de Jesus se viu de pretexto para massacrar pessoas, misturados pela espada e pelo fogo, em nome de uma palavra que queria ser de amor. É muito sério isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tive um professor de teologia, o padre José Comblan, que na altura dos seus mais de 80 anos de vida e mais de 50 anos de teologia, ele foi fazer um retiro na Semana Santa no Mosteiro de Goiás, eu acho que quando o Paulinho estava lá. E ele afirmou naquele momento: nas ruas a gente às vezes vê cartazes onde está escrito: o sangue de Cristo tem poder. Que poder pode ter o sangue de Cristo? Nenhum. Quem tem poder é o amor de Cristo. E eu acho, minha querida irmã, e todos os que estão nos escutando, que essa é a lição de Páscoa para a gente. Deixo vocês com os nossos marcos de hoje, um marco muito importante, que é o Paulinho, uma marca maravilhosa, que é Rose, e eu volto no final. Até já. Obrigado, Marcelo, pela sua introdução, e vamos dando continuidade, então, agora entrando na nossa aula de agora, né? Então, abrindo o tema, dando a introdução para a gente fazer a primeira pergunta, nas igrejas históricas,
nós estamos celebrando agora, nesse momento, né, a ressurreição de Jesus, né? Entramos nesse tempo. E sobre isso ainda somos muito influenciados pelas imagens que a gente vê tradicionais, né, contadas pela história, em filmes, em teatros, em quadros, em tudo, sobre a paixão e a ressurreição de Jesus. Também pelo que a gente aprende na igreja, pelo catecismo, enfim, desde o mais tradicional que a gente ouve, né? Na semana passada, o Marcelo deixou para a gente como tarefa de ler e reler o texto primitivo do Evangelho de Marcos, que é o capítulo que nós vamos tratar hoje, do capítulo 16, versículos 1 a 8. E essa narrativa proclama na liturgia Sábado Santo ou na madrugada desde domingo, e até hoje ela nos surpreende, ela tem algo de novo. Então a pergunta é por quê? Em que ela demonstra as imagens tradicionais que nós formamos da ressurreição de Jesus, e o que ela nos diz de diferente ou de novo? Vou convidar Paulo para começar, pode ser? Pode ser. Obrigado, Luiz, pela introdução. Obrigado, Marcelo, pela síntese, pela provocação também. Primeiro, eu não sei se a gente é tão influenciado assim pelos filmes ou pelas imagens. A minha impressão é de que a gente vive na negação. Porque o Evangelho de Marcos, na verdade, os 4 evangelhos terminam com uma imagem de Jesus que muitas de nós têm problema de aceitar. Uma imagem de Jesus sofrido, uma imagem de Jesus que foi derrotado historicamente, uma imagem de Jesus abandonado, uma imagem de Jesus carente, desesperado, quase sozinho. Essa é a imagem que os evangelhos terminam, e essa é a imagem do Evangelho de Marcos. Mas quando a gente vai para a liturgia, a gente não, essa imagem some. De repente, Jesus é todo poderoso, Jesus está limpinho, com trono, com cadeira, com coroa, Jesus está com a mão assim, né, ensinando todo mundo. Nas nossas igrejas, a gente tem até uma festa, né, que eu particularmente acho quase uma blasfêmia, que é a festa do Cristo Rei, no último domingo do ano comum, do tempo comum nosso, né? Nada mais opositor a quem foi Jesus, né? Mas tudo bem, viva a nossa tradição, viva a nossa teologia da Idade Média, tá bom? Não dá para mudar. Então, eu não sei se, na verdade, a gente está muito influenciado nem pelo texto ou pelos filmes. Eu acho que a gente está mais influenciado pelas teologias ufanistas e pelas teologias, pelas narrativas de poder sobre, de exercício de poder sobre, que nem Pedro, na verdade, ou os apóstolos, ou os discípulos de Emaús, lá da comunidade de Lucas, que estavam contentes com o sistema. Eles não queriam mudar o sistema. Eles queriam estar no lugar de quem manda. Só isso, né? É por isso que os discípulos têm problema de reconhecer Jesus. Então, eles não estavam chateados porque o sistema estava ruim. Eles estavam chateados era porque eles não estavam no poder sobre. Esse era o problema, né? Eu acho que ler de novo, ou que a proposta que foi feita de reler esse texto, ela é uma proposta super ousada e ela precisa ser revisitada todos os dias, para a gente revisitar essa imagem, e imagens são importantes. Essa imagem de Jesus sofrido, derrotado, e eu acho que hoje nós temos vocabulário para dizer isso. Vocês sabem que o Evangelho de Marcos é considerado por muita gente como o Evangelho do trauma. É um Evangelho traumatizado, é um Evangelho traumático, e um Evangelho que pode ser traumatizador se não fosse o 2º século que acrescentou os finaizinhos dos Evangelhos. Seriam livros traumatizadores, né? Ainda bem que o Evangelho, de fato, não termina aqui. Aqui termina o texto primitivo, mas o Evangelho mesmo não termina aqui. Lá no 2º século, a gente fez terapia, muitas décadas de terapia, e tem os textos das aparições e das esperançações, né? Do esperançar. Acho que é legal você dar conta disso. Mas a surpresa é que a gente, revisitando, a gente vai encontrar, e de novo, hoje nós temos vocabulário para dizer, Jesus foi abusado, moralmente, patrimonialmente, psicologicamente, sexualmente. Os discípulos, vocês imaginam o que são os discípulos e as discípulas passarem por isso? Esse trauma, esse abuso injusto pelas autoridades. Eu acho que a minha impressão de que, lendo isso, a novidade que a gente pode encontrar é reconhecer verdadeiramente esta imagem do abuso,
do sofrimento, do abandono, e como isso pode nos ajudar hoje em dia. Como é que a gente se reconhece nessa leitura? E eu acho bom a gente também assumir que está ok ter medo. Elas fugiram, o texto termina, porque um temor e um tremor e um estupor se apossaram dela. E elas saíram e fugiram e nada contaram a ninguém porque elas tinham medo. Acho que é bom a gente reconhecer que tá ok ter medo. Tá bom a gente não tá legal. Tá bom a gente sofrer. A gente precisa desse espaço de lamento. Claro que a gente vai precisar de terapia depois, aí viva 70, 80 anos de terapia que aconteceram, de reflexão, que a gente tem os outros finais dos evangelhos. Mas a minha impressão de que essa é a novidade para nós, é reconhecer esta imagem e esta figura do servo sofredor e não do rei triunfante que vai tomar o poder. Acho que esse é o desafio de novo para a gente. Como a gente consegue ser fiel a esse Jesus que se assumiu o servo sofredor e que se sentiu desamparado, que gritou, urrou de medo e de desespero, e que orou o Salmo 22, que a gente ora nesse dia. Então, acho que para começar uma conversa, eu queria que a gente pudesse assumir esse lugar dessas pessoas que estão sofrendo, desamparadas, desesperadas e que foram abusadas no seu corpo injustamente. Acho que aí a gente pode começar a se solidarizar, porque o nosso Deus, se Jesus é Deus, Deus esteve neste lugar. Deus frequenta este lugar do abuso e do sofrimento, também sexual. Então, quem sabe pode ser um pouco ortodoxa a minha aproximação, mas eu queria começar a conversa sugerindo isso para a gente dialogar espiritualmente. Obrigado. Com certeza, vai. Se botar, eu vou, antes de passar a palavra para a Rose, hoje eu ouvi uma frase, você falou de medo, hoje eu vi um filme que eu ouvi uma frase muito interessante, que nos momentos de medo, de desespero, que a gente se sente nessa situação, né, de medo, só há uma coisa acima do medo, que é a esperança. Para a gente conseguir sair da situação que nos oprime, que nos mata, só há uma coisa maior do que o medo, é a esperança. Se não fosse ela, a gente não superava. Rose? Eu faço eco, assim, com o coração cheio do que Paulinho acabou de nos dizer. Porque a gente está diante de um relato, os primeiros versículos estão falando da morte, né? E morte é morte, morte não é outra coisa, morte é morte. Morte é o fim concreto da vida, é o fim das relações, é o fim dos afetos, é o fim das trocas. Quando alguém morre, morre, e tudo nele morre. Então, a primeira experiência que essa comunidade está fazendo, e eu acho assim bonito a comunidade de Marcos trazer isso para a gente, porque na hora que o relato é trazido dessa forma, eu acho que nos convida, Paulo, a fazer o caminho com a comunidade. É uma comunidade que nos coloca caminho junto com ela. Então, se constata que essas mulheres estão indo constatar a morte, porque elas estão indo cuidar do corpo morto, né? E a preocupação delas é com a pedra. Como é que vai ser a pedra? Então, elas estão com foco nessa dor. Se a gente se coloca no lugar desse grupo que acompanhou Jesus, que presenciou uma série de coisas, esse grupo está desmontado. Esse grupo está, nós nos enganamos, ele nos enganou. Esse abismo. E eu convido a gente a pensar que essa grande pedra, que é o túmulo de Jesus, o sepulcro, né? Que também é um relato bem posterior, não se sabe muito bem que história é essa do sepulcro vazio, é um relato amadurecido pelas terapias teológicas, comunitárias, sociais que essas comunidades viveram, mas essas pedras estão aí no nosso caminho. Então, uma coisa que eu convido a gente a fazer nesse momento é reconhecer as pedras. A gente pode escrever aí no chat do grupo, no YouTube. Quais são as pedras que estão hoje no caminho? Quais são as pedras que estão fechando, né? E que a gente faz constatação desse abismo, desse
abismo no sentido de que nós desejamos a vida e a gente está diante da não-vida, a gente está diante de sinais de morte. Então, eu acho que o relato, o que eu sinto no relato é essa condução que nos coloca junto com esses homens e essas mulheres diante de um grande vazio, um espaço onde nada faz sentido, onde a gente fica, ué, o que significa tudo isso? E de dentro desse relato surgem algumas figuras que convidam a uma outra visão, a uma outra dimensão, que convidam um olhar diferente, que é esse olhar que vem do Pedro, que vem do discípulo amado, que vem de Maria de Magdala, nos outros evangelhos, né? Parece que, a partir desses relatos, dessas chegadas, tem uma nova história, né? E eu acho que esse sábado, que esse é o sábado do silêncio extremo, que provavelmente todos nós já vivemos, esse dia em que você olha e não vê nada, esse dia que é noite, esse dia que você perde alguém querido. Mas eu vou falar para vocês, assim, confissão pública, a primeira vez que eu falo isso publicamente, o dia mais doído da minha vida nos últimos tempos foi o dia 17 de abril de 2016, quando foi pedido o impeachment da Dilma no Senado. Aquele dia, no dia seguinte, eu não era nada, eu fiquei assim, eu fiquei olhando, pensando, e agora? E agora? Eu só via a morte, eu só via a pedra, eu só via o túmulo fechado. E o que em mim poderia mobilizar para uma nova possibilidade? Nada mobilizava. Sabe o que aconteceu comigo no dia seguinte do impeachment da Dilma? Eu tive uma isquemia. Eu fui internada. Então, o nível que isso chegou de dor em mim, e era uma dor humanitária, era uma dor coletiva, me paralisou. Então, eu não tinha nem condição de ir ao túmulo levar perfumes para o meu Senhor, porque eu estava paralisada diante de uma grande pedra. Mas o relato faz uma outra possibilidade. Aparece um ser que coloca na boca desse ser algumas perguntas. Se a gente olhar para as perguntas que esse mensageiro faz, essas perguntas são as nossas perguntas. O que vocês estão procurando? Vocês estão procurando o que é por aqui? O que vocês estão procurando não está mais aqui. Eu acho que aqui, Paulo, tem uma coisa interessante da gente pensar no medo, na legitimidade do medo, e no convite que o mensageiro faz, olha, vocês estão com medo? Não se assustem. É isso mesmo. O medo é parte dessa história toda. Mas voltem para Galileia e lá vocês vão encontrar o caminho. Então, para mim, tem aqui duas coisas importantes para a gente olhar. Duas, não, três, né? A pedra, a dor, a legitimidade da dor, a autenticidade dessa dor, que não é fake, que não é... Eles sabiam que ia ser diferente, como algumas interpretações catequéticas equivocadas falam, não sabiam, estão diante da dor, do abismo da dor, da impossibilidade da pedra, né? O medo, os muitos medos que nós estamos sentindo, que nós temos sentido ao longo da história, e o recado que vem, que é voltem para Galileia. Aqui eu acho, Luiz Felipe, que tem um recado, né? Como você falou, o medo, o que é maior do que o medo? Eu acho que o recado é esse, o maior do que o medo é a comunidade. É lá que é a experiência do esperançar. E aí eu paro de falar, senão eu falo a noite inteira. Meu bispo, só um recadinho meu, o meu bispo aqui de Brasília diz assim que o tema da nossa igreja é o tema do 1 João, que é o amor, o perfeito amor lança fora todo medo, tem sido o moto da nossa igreja por alguns anos, e ele diz assim sempre que, apesar do medo, a gente continua. Essa é a força da esperança. Não é a ausência do medo, nem a negação dele. Mas apesar do medo, mesmo com medo, por causa da comunidade, a gente vai junto. Sozinha seria impossível, seria
Esse é o trauma que podia paralisar, mas não, juntas a gente, apesar do medo, a gente continua caminhando. Acho que esse é um recado legal desta comunidade, que termina com a palavra medo, né? A última palavra é medo, mas apesar do medo, a comunidade seguiu. Eu queria justamente, Paulo, primeiro lhe agradecer por essa ideia do trauma, né? Eu lendo, preparando a aula de hoje, esses dias, tinha algo que não fechava em mim, e eu acho que tem que ver com o que você disse. Eu relaciono o trauma vivido por essas mulheres e o tema da pedra que Rose trouxe. E eu estou pensando no hoje de nós, tanto no Brasil como agora aqui no Uruguai, estamos começando nesse momento o trauma da pandemia, que até fevereiro nós olhávamos tudo pela tela o que acontecia no mundo, mas agora aqui a Covid está complicando nossa vida e estamos sentindo, né? Estamos perdendo gente conhecida. Hoje faleceu um sacerdote muito conhecido aqui, muito querido. E então as mortes já vão sendo cercanas. Estamos começando como uruguaios essa espécie que você falou de entrando no trauma, né? E quais são as pedras que nós nos enfrentamos. Então, eu acho que foi muito, para mim, ao menos, foi muito bom você ter trazido essa ideia de trauma, né? Porque, como termina o versículo 8, verso 8, é que elas ficam em silêncio. Depois de viver isso, que ficam perdidas, né? Com muito medo, veio o silêncio. E eu estava pensando também nesse silêncio da cruz que Marcelo falou. Eu acho que aqui o medo e o silêncio dessas mulheres são justamente por medo a proclamar essa boa nova, que tinha muitas coisas em contra, né? Muito medo pela persecução, como você disse, Paulinho. Essa foi uma reflexão posterior, depois o final do Evangelho, uma reflexão posterior. Mas se Marcos deixa aí, é por algo, né? Viver a morte dessa forma traumática e manter a esperança baseado na comunidade, eu acho que também hoje é um signo profético de esperança frente ao medo socialmente instalado, né? Eu queria escutar você, algum aporte mais, Paulinho, nesse tema. Eu gosto desse final do Evangelho, porque provoca a gente, bom, a regra beneditina, a espiritualidade beneditina é ora et labora, né, uma coisa central, é o ofício que é divino e a divindade que é trabalho. E o texto, se a gente for literalista, o texto diz que elas não contaram nada para ninguém. O texto não diz que elas ficaram paralisadas, na verdade. O texto diz, aí eu fico sempre pensando o que é a evangelização, ou a boa nova. Porque certamente essa experiência de Jesus, pelo menos para as mulheres, com todo respeito à nossa classe de homens, mas para as mulheres foi muito mais revolucionária e elas entenderam mais do que nós homens, elas continuaram provavelmente fazendo, isso mexeu com a vida, mudou perspectiva, mudou relações. Quem sabe não é falando que o evangelho continuou, mas foi fazendo, né, trabalhando. Então, eu entendo que elas não disseram nada. De fato, não, às vezes não tem que dizer mesmo. Ou por sabedoria, ou por estratégia, ou por medo, porque você tem que sobreviver, na verdade. Você tem que ficar quieto. Mas não quer dizer que elas não fizeram, e que o testemunho delas, junto com a comunidade, provavelmente, porque elas voltaram para a comunidade, que o testemunho delas não foi uma fala, não foi um recado, e que impactou a igreja, que impactou o movimento, tanto que outros evangelhos surgiram, os finais dos evangelhos foram adicionados depois, teve mudanças nos evangelhos, teve um movimento.
E é claro, sempre é bom lembrar que parece que o movimento de mulheres é muito forte, porque lá na carta de Paulo, quando a primeira vez que fala da ressurreição, Paulo vai dizer que Jesus apareceu para Pedro, né? Acho que as mulheres devem ter ficado muito nervosas, na verdade, com essa injustiça e com essa mentira, né? E por isso os evangelhos todos são unânimes. Não, elas permaneceram até o fim, mesmo correndo riscos, né? Ah, todo mundo fugiu. Não, todo mundo não. Elas ficaram. Elas foram. Elas iam mexer a pedra, mesmo quase não sabendo como, mas elas foram. Quer dizer, esse testemunho, mesmo que elas não disseram nada porque tinham medo, mas a minha impressão é de que elas fizeram muito. Quem sabe a comunidade está querendo chamar essa atenção para o labora, né? Para a fala que é um trabalho, não é só um discurso. E aí, para nós que trabalhamos com teologia, isso é um questionamento, né? A gente às vezes fala demais e faz de menos. Quem sabe fazer ou falar do que fazemos, em vez de falar e não fazer, né? Acho que é um desafio para o nosso cotidiano, para essa nossa espiritualidade que provém da comunidade de Marcos. E eu acho que viver o trauma, reconhecer o trauma, é importante para a gente superá-lo e para a gente sair fortalecido e fortalecida dele. Por isso eu acho que esse evangelho ele é muito apropriado. E ele é o evangelho da Páscoa, né? Eu sempre tenho a impressão de que é meio esquisito, assim, você está para ser batizado, aí alguém lê o evangelho inteiro para você, assim, a pergunta é, você vai querer mesmo, né? Olha no que você está se metendo, você vai mesmo querer? E aí, tem gente que quer, e tem gente que continua, acho que essa é a esperançação nossa, né? Apesar do medo ou do trauma, continuou. E aqui nós estamos, nós todas aqui, tentando continuar da melhor forma possível. Muito obrigado, Paulo. E recordamos que nesse encontro, nessa aula nossa, estamos lendo Marcos 16, do 1 ao 8, e o tema da nossa aula é Na Madrugada da Ressurreição, Surpresa e Medo, né? Nessa mistura de sentimentos que as mulheres experimentam ali nesse encontro do sepulcro vazio. E passando para um segundo momento do nosso encontro, e sempre queremos ligar nossas falas, nossas reflexões com música e poesia, queremos agora trazer a versão que Zé Vicente, de uma forma muito criativa, de uma forma bem brasileira, de uma canção da liturgia latina que é a sequência pascal. E quem vai trazer esse momento cultural para a gente é o nosso irmão de caminhada da comunidade Bremen, o Paulo Ricardo, o Paulinho, que vai emprestar a sua voz para essa aula hoje. Madrugada galo cantou, a paz se faz, a morte jaz, Jesus ressuscitou. As mulheres saudosas já se vão, faz escuro e dói no coração, mas alegre anuncia o mensageiro, está vivo o Senhor do mundo inteiro. Mas alegre anuncia o mensageiro, está vivo o Senhor do mundo inteiro. Mãe Maria enxuga o seu pranto, pois no amor toda morte perde o encanto. Madalena já pode se alegrar, e os irmãos vão cantar aleluia, 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 aleluia. Os senhores da morte e da opressão já não dormem, vencidos estarão. A justiça da terra vai brotar, e o divino em nós vai triunfar, vai triunfar. Sim, vai triunfar, sim, vai triunfar,
vai triunfar. Salve a vida que a morte não matou. Salve a mão que no sangue não manchou. Vamos todos cantar de alegria, pois o Cristo venceu, é um novo dia. Vamos todos cantar de alegria, pois o Cristo venceu, é um novo dia, é um novo dia, é um novo dia, é um novo dia, é um novo dia. Madrugada galo cantou, a paz se faz, a morte jaz, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Muito obrigado, Paulinho, pela sua participação. Sempre maravilhoso ouvi-lo. E dando continuidade à nossa segunda parte, entramos agora com mais conversa. Agora serão as duas perguntas que são feitas também pelos irmãos da comunidade Bremem, dirigida a cada um dos convidados de hoje. E convidamos agora a nossa irmã Cíntia nos trazer a primeira pergunta para o nosso querido Paulinho. Olá, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu me chamo Cíntia Santos, sou de Paulista, Pernambuco e participo da comunidade Bremem. Tenho uma pergunta para fazer neste diálogo de hoje. É muito estranho o evangelho que significa boa nova não acabar com um final feliz. Isso tem algum significado para nós? Sendo assim, uma narrativa incompleta, como esse evangelho pode nos trazer esperança e ser motivo de alegria hoje? Cíntia, super obrigado pela sua pergunta e pela sua provocação e pelo seu olhar do final do Evangelho, né? Eu acho que às vezes a gente supervaloriza a felicidade ou a gente fantasia demais o que é ser feliz, né? Eu acho que o Evangelho de Marcos termina de uma maneira traumática, sem dúvida nenhuma. O Evangelho de Marcos pode nos trazer uma certa tristeza ao final, mas aí não depende do Evangelho, não depende do texto. A minha impressão depende de como é que a gente se aproxima desse texto. Eu prefiro me aproximar desse último bloco do Evangelho de Marcos, dessa comunidade, pensando que eles estavam, na verdade, muito felizes de poder compartilhar aquilo. Primeiro, a coragem do testemunho das pessoas, quer dizer, apesar do medo, apesar da perseguição, apesar da possibilidade de estar na cruz também, teve gente da comunidade que se solidarizou com Jesus, que acho que é bom lembrar que voz ativa e voz passiva é importante. Jesus não morreu, né, gente? Ele foi assassinado, ele foi injustamente acusado, ele foi torturado, ele foi assassinado, foi abusado de todas as formas possíveis. E teve gente nessa comunidade que se solidarizou com ele em todos esses momentos, que disse a ele: nós estamos com você, apesar de tudo isso. A minha impressão é de que isso é motivo de felicidade. Eu gosto de ler isso como um recado gostoso da comunidade de esperançação. Tem gente que vai se solidarizar com quem está no sofrimento, com quem foi injustamente acusado, com quem foi torturado, com quem foi maltratado, com quem está pior. Vai ter gente. Acho que essas mulheres são esse testemunho. E, de novo, apesar do medo, elas provavelmente continuaram, senão a gente não estaria aqui, senão não teria outros evangelhos. Acho que é muito, muito interessante isso. Então, a minha impressão é de que isso é boa notícia para a gente.
E a outra boa notícia, e aí, de novo, essa imagem que a gente tem da divindade precisa mudar, e a gente precisa ser mais honesta com o Deus nosso que Jesus revelou, né? Deus se revela também no trauma, no sofrimento, no grito, na solidão. Quer dizer, Deus está ali. Acho que esse também é um outro motivo para o sofrimento. Eu gosto do Salmo 139, que muita gente romantiza muito, né? Ai, Deus está em todo lugar, mas eu tenho sempre a impressão de que é aquela pessoa que quer se livrar de Deus, né? Tá assim, Deus está meio perseguindo, meio... Eu vou para um lugar, Deus está ali, vou para outro, Deus está ali, vou para outro, Deus está ali, eu me sento, Deus está ali, eu vou ali, assim, tipo, Deus me erra, né? E Deus não me erra, Deus está ali, Deus vai estar ali, em qualquer situação. Acho que essa certeza a comunidade quis passar para a gente, e essa esperança, mesmo na cruz, ou mesmo na tortura, ou no sofrimento, Deus está conosco. Deus não é para nós, ou não é sobre nós, não, Deus é conosco. Essa espiritualidade da comunidade de Marcos, para mim, é motivo de tanto alegria, quanto de esperança e de motivação. E eu, particularmente, já experimentei isso nas comunidades onde eu vivi, onde a comunidade é, de fato, esse sinal e essa esperança do anjo que dá o recado. Desculpa aí, né? O que é que você está querendo? Você quer mesmo o quê? Vai procurar no lugar certo. Sabe aquela pessoa que te aconselha, esse anjo ali no sepulcro, né? Te dá um chacoalhão. E é esse Jesus que, de repente, a gente acha que está num lugar, mas não está mais, está em outro lugar, mas estava quando a gente não estava bem. Então, eu gosto que essa narrativa é incompleta. E eu tenho medo das coisas completas, viu, Cíntia? Com todo respeito, eu prefiro as coisas incompletas. Eu acho que a incompletude é boa, porque nós estamos completando. A gente faz a gente completa o que, de repente, está faltando, do nosso jeito, e Deus nos ajuda. Eu tenho medo de quem tem certeza. Sabe que a pessoa que tem certeza... Sabe que quando a gente diz assim, eu tenho certeza, esse é o jeito da classe média educada de mandar você calar a boca porque você é burra. Como a classe média tem problema de ser mal educada, então a classe média diz assim, ou nós intelectuais, às vezes, não, mas eu tenho certeza. Quer dizer, quando a gente tem muita certeza, a gente interrompe o diálogo e a gente acaba com a relação. Então, eu prefiro as respostas incompletas, as histórias incompletas, os finais incompletos, que é para a gente poder esperançar, porque aí é onde tá Deus, nessa saudade, nessa memória. Então, eu particularmente prefiro ler esse último texto com ares de felicidade, de possibilidade, mesmo sendo uma pessoa traumatizada. Eu acho que me ajuda a trabalhar o meu trauma. É uma boa terapia, terapatos, que foi um dos títulos de Jesus no final das contas, né? Obrigado, Diego. Obrigado, Paulinho, muito bom, adorei a resposta. E agora a segunda para Rose, vai ser feita pelo irmão Felipe, da comunidade. Olá, amados, amadas, meu nome é Felipe Teixeira, eu sou da comunidade Bremen a todas e todos, e eu também queria enviar aqui a minha pergunta. Bem, na aula passada, os que aqui foram Marcos insistiram que na paixão de Jesus, um modelo de discipulado fracassou, e que as mulheres que não tinham nem traído, nem fugiram, começou um novo tipo de discipulado. Eu queria saber se nessa passagem do Evangelho que nós estamos estudando hoje tem alguma relação com isso. E se é assim, o que Marcos 16, do 1 ao 8, tem a nos dizer de novo sobre o discipulado de Jesus? Um grande beijo. Obrigada, Felipe, pela pergunta. O Paulinho já começou a falar sobre isso, né? Então, é claro que tem a ver, é claro que esse relato não está aí à toa. E a gente observa que a presença das mulheres é a presença de quem faz uma nova adesão, mas também de quem tem liderança nas comunidades. Então, as mulheres estão aparecendo aí
nomeadas ou não. Maria Madalena é nomeada, então provavelmente era uma grande liderança. E as mulheres aparecem como aquelas que tomam a frente, né? E eu encontro uma razão em mim. É bom que essa pergunta chegou numa mulher, né? Que eu encontro uma razão no meu feminino e também no feminino que está presente no masculino, que é essa disposição para a nova gestação, é a disposição para criar o novo, para não ficar paralisado no momento anterior. É a palavra que tem aparecido muito presente nas redes, na bibliografia, a palavra resiliência. Mas ela vem também da experiência de vulnerabilidade. Eu acho que essa aula de hoje a gente está falando bastante sobre isso, né? Tem uma vulnerabilidade constitutiva da condição humana. Tem uma vulnerabilidade constitutiva da bios, da vida. Porque a vida, no seu dinamismo, ela tem a presença de forças que muitas vezes parecem forças contrárias, mas são forças cósmicas, são forças quânticas, que vão dando nova vida, mesmo aquilo que a gente aparentemente não vê. Então, a palavra crise, por exemplo, ela faz um processo de renovação, de acrisolamento, né? Que ela se a gente olhar por esse lado, a gente vê uma febre, a gente está tendo uma febre e a gente olha que essa febre pode ser um sinal, e esse sinal pode viver um processo de olhar, de atenção e de cuidado para esse sinal. Depois que a febre passa, a gente consegue reconhecer uma nova experiência. Então, eu sinto aqui que aqui tem uma novidade, sim, Felipe. Essa novidade de que os evangelistas colocam isso, e a comunidade de Marcos coloca isso no primeiro dia da semana, quando o sol nasceu, não é à toa. A comunidade de Marcos está dizendo que aqui começa de novo a vida, começa de novo a criação, né? Aquela velha ideia de Jesus como novo Adão, mas esse Jesus que, como Adão, está enraizado, é humus, presente no chão, presente na terra. Então, a encarnação do Verbo é a experiência na vulnerabilidade. Ela é consentida, ela é compartilhada na comunidade. E essa experiência de vulnerabilidade compartilhada, que nós estamos vivendo nesse momento no mundo inteiro, por exemplo, ela é parte de uma dinâmica cósmica. E na linguagem cristã nós poderíamos falar de uma dinâmica pascal. Poderíamos. Então, essa experiência está presente em nós e ela gera um novo em cada um de nós. Então, essa predisposição do feminino, essa predisposição de engravidar, está na Mãe Terra, está no Deus que é mãe, está no abraço de toda a criação, e está também na compreensão de que a vida não é bem e mal, certo e errado, justos e injustos, pecadores e oprimidos. Não. É uma dinâmica. Essa ambivalência está presente na gente. E eu acho que aqui vem o novo da comunidade. É a comunidade que, diante dessa experiência toda de dor abismal, vazia, encontra uma nova narrativa. Mas essa narrativa, ela é anunciada na caminhada do Evangelho de Marcos toda, é de que o messianismo é um messianismo comunitário. Nessa semana, nós estamos vivendo no calendário, de novo, uma coincidência das duas Páscoas, judaica e cristã. E o judaísmo tem descoberto isso, que às vezes os cristãos ainda não descobriram. O messianismo não é uma pessoa, o messianismo é uma experiência de comunhão, de partilha. Quando Jesus ressuscita, ele atrai todos. Então, ele é a primícia, ele é o primeiro, ele atrai toda a criação, ele atrai não só os homens e as mulheres, ele atrai toda a criação
para esse fluxo de energia, que é o fluxo da saúde, no sentido shalom, no sentido de plenitude da humanidade. Então, aqui eu acho que a comunidade de Marcos faz a experiência de ir mais profundo na dor, no fundo do poço. E no fundo desse poço se descobre comunhão, se descobre Eucaristia, se descobre mesa compartilhada. E aí a experiência da ressurreição é legítima. E não é à toa isso, porque dali para frente eles anunciam essa proposta, encaram perseguição, encaram sacrifícios, encaram o martírio. E aí eu vou colocar isso no presente. Encaramos perseguição, encaramos sacrifício, encaramos martírio. Não é porque nós somos vítimas sacrificiais. Voltando ao início do que Marcelo falava hoje. É porque a morte faz parte da vida. E o amor radical é entregar a vida uns pelos outros. E a gente só sabe isso quando ama. A gente só sabe isso no olhar de quem a gente ama, porque os olhares se refletem e a gente é capaz de dizer, sim, eu dou a vida por você. Então, esse Deus olha para cada um de nós no rosto, nos olhos. E as mulheres descobrem isso cedo. Mas eu convido que todos nós descobramos que essa perspectiva do feminino na criação, essa perspectiva da mãe que abraça todos nós, do Deus que é mãe, nos acolha nessa dinâmica pascal, que a gente está proclamando hoje. Nós estamos na 8ª Pascal. Verdadeiramente ressuscitou o Messias em cada um de nós. Essa força está aqui. Ela não foi e não será. Ela foi, é e será. Porque a dinâmica da vida é esse contínuo. Não sei se ajudei, se alguém quer continuar. Eu acho que podemos ir agradecendo a vocês dois, a Paulinho e Rosy, por suas falas, por suas reflexões, e vamos convidar agora nosso irmão Marcelo para ir fazendo as sínteses. Pois é, gente, que síntese, né? Eu acho que, quando o Paulinho falava no começo, de que provavelmente o mau costume da gente, o olhar atravessado, não vem tanto como o Luiz Henrique, o Luiz Felipe dizia, de filmes, de coisas assim, mas da própria liturgia, eu me lembrei de uma experiência que eu fiz antes da reforma litúrgica na Igreja Católica de 68, eu já sou velho, eu resolvi procurar no missal romano qual o dia do ano, qual o domingo, quais os domingos, quantos domingos se lia o Evangelho de Marcos. E naquela época, vocês sabem que não havia um lecionário diário, o lecionário era dominical. E se repetia a leitura durante a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o Evangelho do domingo. Portanto, o Evangelho do domingo era o Evangelho também semanal. Sabe o que eu descobri? Durante o ano inteiro, o único texto do Evangelho de Marcos que entrava na liturgia católico-romana era na festa da Ascensão do Senhor. E era exatamente o final acrescentado do Evangelho. Não era o Evangelho da Ascensão, quer dizer, entre aspas, né? Esse Evangelho de que Jesus sobe ao céu. E era o único usado na liturgia o ano inteiro. Em nenhum outro momento se lê São Marcos. Naquela época, se vocês têm em casa um missal velho, podem averiguar o que eu estou dizendo, que vocês vão descobrir. Ora, será que isso é por acaso ou isso tem atrás alguma questão? E aí a gente descobriu nessa aula isso. É um evangelho traumático, foi dito aqui. É um evangelho que termina, né, nos obrigando, de certa maneira, a viver uma autenticidade da dor, foi dito, né? Mas a gente aprendeu também a como integrar isso
ou pelo menos que a gente deve integrar isso de uma forma que daí surja um tipo novo de discipulado. Muito difícil, porque nós estamos habituados, a gente está dizendo isso amanhã. Se você for uma liturgia, se você abrir o missal para poder ver, o que você vai descobrir é Senhor Deus Todo-Poderoso, é a glória de Deus, né, se manifestando. Então, como é que você é chamada a viver isso no cotidiano da vida? Há uma regra litúrgica antiga que diz: o modo de você orar diz como você crê. Lex orandi, lex credendi. Então, se você ora de uma maneira errada, você vai crer de uma maneira errada. Então, é preciso transformar isso. É preciso mudar. E aí eu queria propor para a próxima aula, que vai ser a aula mais difícil de todas, porque é justamente sobre o Evangelho, o final acrescentado, mas que é canônico, quer dizer, que está aí, a gente tem que encontrar o que é que a gente descobre como palavra de Deus e o que é que a gente faz com isso, não vai rasgar da Bíblia. Então, para essa aula, eu ia ter uma tarefa, eu sempre dou essa tarefa no final, né? Uma tarefa meio complicada para vocês, mas eu vou dar. É em que é que não coincide. Vocês vão olhar, ler Marcos, do versículo 9 em diante, até o final, e vocês vão tentar descobrir o que é que naquele texto não corresponde, não é igual, não diz a mesma coisa que todo o Evangelho de Marcos diz, então, até o capítulo 16 do versículo 8. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Mas depois eu vou pedir as outras coisas. No Evangelho de Marcos, o tempo inteiro, Jesus se nega a fazer milagre. Ele fez as curas na Galileia, depois ele percebeu que não estava dando certo, ele se retirou. Os discípulos pedem, os fariseus pedem, Senhor, um sinal. Nenhum sinal lhes será dado. O tempo todo ele repete isso, nenhum sinal. Vocês vão ver a quantidade de sinais que tem nesse pequenininho texto. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa não vai fazer mal nenhum, mesmo que beba veneno. Então, como é? Como é que se liga uma coisa com outra? Como é que a gente percebe que a experiência de fé mudou? Que a comunidade que expressou o Evangelho de um modo, agora parece que não é mais a mesma. Então, deixo essa tarefa com vocês e na próxima aula a gente se encontra para enfrentar esse desafio, tá certo? Beijo no coração, Paulinho, muito obrigado, de coração. Rose, brigadíssimo, maravilha. Nem vou dizer ao Luiz e ao Diego, que estão conosco nos conduzindo, né? Obrigado, Marcelo, por essa síntese. É um prazer estar com vocês hoje, escutá-los e aprender juntos como Marcos, né, Felipe? Com certeza, é sempre um prazer estar participando dessas aulas com vocês. Esse curso tem sido maravilhoso, cada testemunho que tem sido dado aqui é incrível. E não dá nem para comparar, porque cada testemunho é único, especial, sensacional. Cada aula é uma alegria. Obrigado, Paulinho e Rose, por esse momento. Para a gente encerrar, nós vamos encerrar com um poema. Como toda aula, a gente traz um poema. Esse que nós vamos declamar agora é um poema da poetisa guatemalteca Júlia Esquivel. Há algo dentro de nós que não nos deixa dormir, que não nos deixa descansar, que não para de martelar nas profundezas do ser. É o pranto cálido, silente, das índias privadas de seus maridos. É o olhar pasmo de tristonho das crianças, fixados no ponto da memória.
na própria pupila dos nossos olhos, que mesmo fechados durante o sono, vigiam cada contração do coração e cada despertar. O que nos impede de dormir é que nos ameaçaram com a ressurreição. Porque a cada anoitecer, mesmo cansados do interminável inventário de tantos assassinatos e tantas mortes, nós continuamos a amar a vida e não aceitamos essas mortes assim matadas. Ameaçaram-nos com a ressurreição, porque sentimos seus corpos inertes. Suas almas penetraram as nossas, duplamente fortalecidas. Porque nesta maratona da esperança, há sempre outros para ajudar-nos e cobrar a coragem necessária para alcançar a meta que nos aguarda além da morte. Ameaçaram-nos com a ressurreição, porque não puderam arrebatar-nos seus corpos, suas almas, sua força, seu espírito. Nem mesmo sua morte e muito menos sua vida, porque elas vivem hoje, amanhã e sempre. Ameaçaram-nos com a ressurreição, porque essas pessoas mártires estão mais vivas do que antes, porque transformaram as nossas agonias e fertilizam a nossa luta, porque nos reerguem quando caímos e nos armam como gigantes contra o medo desses gorilas enlouquecidos. Ameaçaram-nos com a ressurreição, porque não conhecem a vida, pobres coisas. E esse turbilhão, não, irmão, não é rumor das ruas que não nos deixa dormir. Acompanhe-nos, pois nesta vigília, e saberás o que é sonhar, e saberás então como é maravilhoso viver ameaçado com a ressurreição. Sonhar acordado, vigiar dormindo, viver enquanto se morre e saber que já se está ressuscitado. Amém, aleluia. Para todos. Amém, aleluia. Aleluia. Lá vem a barra do dia. Lá vem a barra do dia. Lá vem o filho de Maria. Lá vem o filho de Maria. A vida vence a morte para nossa alegria. A vida vence a morte para nossa